Agora à noite, quero que você se volte comigo para uma passagem conhecida das Escrituras. O capítulo 6 de Gálatas, o capítulo 6 e o versículo 14. Mas Deus me livre de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Logo após a guerra, Cliff Barrows e eu nos reunimos. Ele liderou o canto e eu fiz a pregação. Sua esposa, minha esposa e nós quatro fomos para a Inglaterra e moramos lá durante o inverno de 1946 e 47. Agora Londres foi quase totalmente devastada. E uma das coisas de que me lembro é que em meio a toda aquela devastação após a guerra e a todos os escombros, havia a Catedral de São Paulo. E no topo do St. Paul's havia uma cruz. Lembro-me de quando a Catedral de Coventry estava sendo construída, pois havia sido destruída durante a guerra e estava quase pronta. Uma cruz foi baixada por um helicóptero e colocada no topo. Uma enorme cruz de madeira de 25 pés se ergue sobre os campos do horror enterrado do campo de concentração de Belsen. Uma pequena cruz colocada ali por Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o pico das montanhas, está enterrada na neve e no gelo no cume do Monte Everest. Muitos de vocês são muito religiosos e têm uma cruz gravada em suas Bíblias ou usam uma cruz no pescoço. E o que quero perguntar a vocês hoje é o seguinte: o que a cruz significa para vocês? Porque todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. A cruz é a única coisa com a qual concordamos. Todo o mundo cristão olha para a cruz. Por que Paulo disse que se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa em todo o mundo? Paulo poderia ter se orgulhado de sua formação, sendo um dos mais instruídos da época, e de sua forte religiosidade. Ele poderia ter se glorificado em sua capacidade de falar vários idiomas. Ele era fluente em vários idiomas. Ele poderia ter se glorificado no fato de ser um cidadão romano, mas não o fez. Ou ele poderia ter se glorificado em certas coisas sobre Jesus Cristo que não fossem a cruz. Seu nascimento espetacular e milagroso, nascido de uma virgem, a Virgem Maria. Ou o grande ensinamento de Cristo. Até hoje os educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo. Ou seu excelente trabalho social. Sua compaixão pelos pobres e necessitados. Sua preocupação com os famintos e os doentes. Sua incrível ressurreição dos mortos. Sua glória futura, quando ele governará o mundo e seu reino virá. Ele poderia ter glorificado qualquer uma dessas coisas, mas disse: não, eu me glorio somente na cruz. E ele disse: Deus me livre de gloriar-me em qualquer outra coisa, exceto na cruz. Por quê? Bem, quero que pense e olhe para essa cruz. Foi a mais cruel de todas as punições. Porque às vezes as vítimas ficavam penduradas ali por vários dias. Eles levaram vários dias para morrer. E nessa ocasião eles estavam crucificando 3 pessoas. 2 ladrões assassinos e Jesus no meio. Os soldados entraram na guarita e trouxeram Jesus com os outros 2 homens condenados. Eles foram espancados 33 ou 39 vezes em suas costas nuas, com tiras de couro, com pelotas de aço na ponta. Uma coroa de espinhos foi colocada na testa de Jesus. Uma cruz foi colocada em suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava repleta de uma atmosfera de carnaval naquela época. E a procissão percorreu as ruas principais para que todos pudessem ver o criminoso e ser avisados de um destino semelhante se ele violasse as leis de Roma. Grande grupo seguia. Apenas alguns dos amigos de Jesus o estavam seguindo. E Jesus ficou enfraquecido pela perda de sangue e caiu. Então Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados realizaram rápida e metodicamente a tarefa de cravar os pregos em suas mãos e o espigão em seus pés. A multidão zomba. Ele salvou outros, mas não a si mesmo. Eles riram, zombaram e tiraram sarro dele. Desça, faça apenas mais um milagre, eles disseram. Mas não fez isso. Ele ficou lá, e você sabe por que ele ficou lá? Por causa de você. Porque ele amava você.
Porque como você vê, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente enquanto escrevem: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que guardam em seu coração o antissemitismo. Se você é uma pessoa que fez muitas coisas más, tanto em nível corporativo quanto particular, há alguma esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país me procurou certa vez, há alguns anos, e me disse que não acreditava que era salvo. Ele disse: estudei em uma escola de teologia na Inglaterra. Ele disse: sou bispo agora. E me disse há quantos anos. Mas ele disse: tenho muitas dúvidas de que meus pecados estão perdoados e que vou para o céu. E ele disse: vim até você para pedir-lhe que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente falei com ele como se fosse uma criança, como se nunca tivesse ouvido o evangelho antes. Lágrimas escorreram por seu rosto e ele se ajoelhou. E ele fez uma oração muito simples, o que me indica que você pode até mesmo ser um clérigo, estar na igreja. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja. Ele se converteu a Cristo sob sua própria pregação. Ele nunca havia conhecido Cristo e de repente o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston. Ele era pastor de uma igreja que estava morrendo. Ele teve uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui. Sua filha pequena ficou doente e ele achou que ela estava morrendo. E ele disse: Senhor, ele disse, se você criar minha filha de agora em diante, eu me voltarei para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia e aceitarei sua palavra como a palavra da fé. Isso ocorreu de imediato. Em um ano sua igreja estava lotada. Agora ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais salvará você. A cruz é o único caminho. Há um caminho, diz a Bíblia. Existem outras formas de salvação. Assim nos ensinam muitos professores, mas o fim disso é o caminho da morte. Há apenas um caminho pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz ou sobre a exclusividade da salvação. Gostamos de pensar que há muitas maneiras. E há muitas maneiras de as pessoas adorarem, e há muitas maneiras de as pessoas orarem. E Deus ouve as orações de todas as pessoas em todo o mundo. Quem invocar o nome do Senhor será ouvido. Mas há apenas um caminho descrito na Bíblia. E eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a você o que o apóstolo Pedro disse. Portanto, agora não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, Jesus disse. Jesus disse, como já citei, que você deve entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à destruição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Observe que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Você paga um preço. Ele disse: se você não estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a cruz, não poderá ser meu seguidor. Você sabe, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas se recusaram a continuar com ele. Eles iam tão longe e depois se afastavam, porque um dia ele se voltou para uma multidão e disse: calcule o custo, conte o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me segue, isso significa que você se torna meu aprendiz, meu discípulo, e deve cumprir minhas ordens. Se você me segue, precisa amar seu próximo. Se você me segue, tem que se preocupar com as necessidades do mundo.
Se você me segue, precisa estar disposto a tomar a cruz. Eu vou morrer em uma cruz. Eu vou ser executado. Isso significa que você está disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa e para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede que vivamos a vida cristã sozinhos. Não posso viver a vida cristã. Vou ser sincero com você, não consigo fazer isso. Mas Cristo pode viver isso por meio de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que jamais encontrarei em nenhum lugar deste mundo. Ele pode me dar a certeza de minha vida eterna. Jesus também nos advertiu que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não pregamos em Teu nome? E em Seu nome expulsamos demônios. E em Seu nome realizamos muitas obras maravilhosas. E então Ele disse, eu lhes direi que nunca conheci você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja. Você pode ser uma boa pessoa e talvez nunca conhecer Cristo. Conheço muitas pessoas que levam uma vida moral e que são agnósticas e até mesmo ateias. Chega um ponto, chega um momento, em algum lugar em que você precisa receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação, e em quarto lugar, porque ele sabia que ela dava uma nova dinâmica à vida. Depois de passar pela cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas, diz a Escritura. Você nunca mais será o mesmo quando vier a Cristo. Lembro-me da noite que me converti a Cristo. Fiquei em pé com cerca de 300 ou 400 outras pessoas. Assumi meu compromisso com Cristo e enquanto estava ali me senti um tolo. Comecei a dar meia volta e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Eu não tinha nenhuma emoção, exceto medo. Medo de ficar na frente de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro que era uma noite de luar e morávamos em uma fazenda e olhei para o campo e para a floresta e sabia que algo havia acontecido comigo naquela noite. Se você me perguntasse no dia seguinte o que havia acontecido comigo, eu não saberia dizer. Agora eu sei. Esse primeiro passo foi tão fraco, minha fé era tão fraca e eu tinha tantas dúvidas. Mas, meu Deus, a transformação que começou a ocorrer em minha vida durante um período de tempo foi tremenda. E continua funcionando. E ele ainda está crescendo e eu ainda estou aprendendo. E isso melhora a cada dia. E em quinto lugar é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo esse prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz há 2 ou 3 anos. E ela ganhou muitos prêmios. E ela disse, devo tudo isso à cruz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz e perguntaram a ele algo sobre isso. E ele disse que foi construído sobre a pregação evangélica de meu pai. Eu conheço o pai dele e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditou na cruz, assim como Martin Luther King Jr., que sempre foi um homem de fé. Você conhece Cristo? É uma motivação para o serviço. O que motiva você? Sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos. Meu filho passa grande parte do tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais e enviando médicos para ajudá-los. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a recolher os refugiados há alguns anos. O que o motiva? Porque ele vai para algum lugar na África, ou passa por toda a Nova Guiné, ou pela Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar, porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva.
O que motiva você? Ou você tem alguma motivação para ajudar os outros? E Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E as Escrituras nos dizem em um grande hino no livro de Apocalipse, no 5º capítulo, que eles cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos remiste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reino de sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observaram. Isso é indiferença. Muitos aqui nesta noite que são completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao Evangelho, as zombarias, os abusos e a atrocidade daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosos para Cristo do que a indiferença de um mundo moderno sobre o qual a luz do Evangelho tem brilhado todos esses anos. Aqui na Nova Inglaterra, nenhum lugar do mundo teve mais Evangelho do que vocês tiveram em sua história passada. Quantos hoje são indiferentes? Muito é dado, muito é exigido. Veja, será exigido mais de você. Onde você teve o Evangelho por tantos anos, e tantas Bíblias e tantas igrejas, e agora a televisão e o rádio, então essas pessoas na China ou pessoas em outros países não têm o Evangelho tão livremente quanto nós o temos hoje. E há também a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: ah, você que destruiu o templo e o reedificou em 3 dias, diga a si mesmo, desça da cruz. E há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Já tivemos muitos céticos que vieram à reunião e tiveram sua vida mudada. Lembro-me do grande cientista da Universidade de Minnesota que veio, cético. Porém, 3 dias depois daquele culto, ele encontrou Cristo e se tornou um excelente professor de Bíblia no corpo docente da universidade. Agora eles estão junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe. E depois houve a atitude do centurião que disse: verdadeiramente este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. A cruz em todos os idiomas significa venha para a cruz, encontre a salvação. Venha para a cruz e encontre a paz. Venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Venha para a cruz. Estou pedindo a você esta noite que vá até a cruz. Você pergunta, o que devo fazer? 3 coisas. Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o cerne do que chamamos de boas novas, o Evangelho. A boa notícia é que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará você de seus pecados. Ele dará a você a vida eterna esta noite. Não precisa esperar até amanhã, hoje à noite. Essa é a boa notícia, mas você precisa recebê-la. Como você o recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e mudar sua maneira de viver. Permita que Cristo venha e assuma o controle de sua vida. Isso é arrependimento. Dizer a Deus, eu pequei e sinto muito por isso. Perdoe-me. É arrependimento. Mas então você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode atrapalhá-lo. Fé significa que você se compromete totalmente com Cristo. Assim como estou de pé nesta plataforma e meu corpo está comprometido com ela, você está de pé com toda a sua vida e tudo o que tem, você se reveste de Cristo. Sua esperança está nele e somente nele. Ele se torna aquele em quem você confia total e completamente para a sua salvação. Certa vez um ministro estava pregando sobre o ladrão na cruz e um homem gritou da congregação e disse: e aquele ladrão na cruz? E rapidamente o ministro perguntou: qual ladrão?
Porque você vê, um morreu e se perdeu, e um morreu e foi salvo. E essa é a única história de arrependimento no leito de morte em toda a Bíblia. Portanto, é melhor você não esperar. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Agora é o momento aceito. A Bíblia em nenhum lugar promete o dia de amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é o motivo pelo qual peço que as pessoas se apresentem publicamente. Veja, o fato de você se apresentar não o salva. Ele se apresenta como símbolo de uma decisão interna que você está tomando em seu coração. Você virá e estará ao lado de Cristo na cruz. E dizendo, ao chegar, eu me arrependo do pecado. Eu quero uma mudança. Eu quero o seu perdão. Eu quero uma vida nova. Vou pedir a você agora mesmo que se levante da cadeira e faça o que vimos milhares de pessoas na Nova Inglaterra fazerem. Vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma e diga, ao vir, que quero que o pecado seja perdoado. Quando eu sair deste estádio, quero saber que Cristo está comigo, que Cristo me perdoou e que eu vou para o céu. Se você tiver alguma dúvida em sua mente, não saia deste estádio até que a tenha resolvido, porque talvez você nunca mais tenha outro momento em que seu coração esteja tão próximo do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Creio que está aqui pela providência divina. Levante-se e venha já. Esperaremos por centenas de vocês rapidamente. Vou pedir que ninguém saia do estádio. Esse é um momento muito sagrado e santo. E você deve estar em atitude de oração. Você pode trazer seu amigo com você. Se estiver com amigos, parentes ou num desses ônibus, eles te esperarão. Você se levanta, vem e assume esse compromisso.